Hoje eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar de como a boca pode interferir diretamente na sua saúde de maneira em geral? Pode parecer surpreendente, mas os problemas bucais, eles afetam diretamente a nossa postura, a nossa respiração, a nossa digestão. E você sabe como é que isso acontece? E para desvendar todos esses mistérios, nós trouxemos aqui no Saúde em Diálogo com Vida a especialista nesse assunto, a dentista Juliana Garcia, que vai falar dessa relação entre boca e saúde e vai nos dar dicas valiosas de como manter esse equilíbrio. E como de praxe, eu gostaria de pedir para você para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse episódio para que a gente possa espalhar informação sobre saúde e bem-estar para a maior quantidade de pessoas. Vamos lá? Vamos lá! Juliana, muito obrigada por ter vindo aqui no Saúde em Diálogo com Vida. E para a gente começar nosso bate-papo, eu gostaria que você nos dissesse quem é Juliana Garcia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite, de estar aqui com vocês e parabenizá-las por esse lindo trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho muito interessante e é necessário, né? A gente precisa levar isso para as pessoas. E espero contribuir um pouquinho. Com certeza vai. Bom, sou Juliana, tenho, mês que vem faço 42 anos, sou casada, tenho 2 meninas lindas, Rafaela e Alice. Já viajei um pouco, morei um pouquinho fora, morei um pouco na Argentina, morei um pouco na Alemanha, sou dentista, tenho algumas formações, algumas especializações, mas me encontrei mesmo dentro da minha profissão quando eu consegui entender que eu posso, com a minha profissão, juntar com o meu objetivo de vida. Então, isso foi um despertar para mim, né? Quando eu entendi que eu posso algo mais e poder ajudar as pessoas a entender melhor como que funciona tudo o isso. Nosso corpo, o né? nosso Aquela corpo. Visão 360 que a gente adora. Isso. E entender que os seres humanos não são feitos só de corpos físicos, né? Então, se eu ajudo um ser humano, além disso, eu consigo ajudar também o todo, né? Consigo um pouquinho plantar uma sementinha. Vocês estão vendo que a gente só traz gente boa aqui, né? A gente adora isso. E parabéns pelo seu trabalho. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre toda essa questão da saúde bucal, muito além do que se fala no tradicional, no convencional, porque a gente tem muita dúvida sobre isso, né? E eu acho que a odontologia, ela avançou muito, e hoje a gente tem vários profissionais que atuam em diferentes áreas, em diferentes aspectos da odontologia e que trazem, assim, resultados incríveis para o paciente. Então, eu queria começar com uma primeira pergunta, que muita gente tem dúvida, que é relacionada ao sono. Então, será que a qualidade do sono, ela tem a ver também com a saúde bucal? E se ronco, apneia, eles também podem ser afetados por essa saúde da nossa boca? Sim, essa pergunta para mim é essencial, né? Porque eu considero o sono um dos pilares para a saúde geral, né? Então eu falo assim, se o sono fosse só para descansar o corpo físico, eu sentaria lá, ficaria umas horinhas descansando e pronto, né? A gente precisa ir um pouco mais além. A gente precisa sair desse estado de consciência que a gente está e provocar esse aprofundamento para a gente ter esse relaxamento físico e mental, né? E um depende do outro. Quando essa qualidade de sono não está bem realizada, quando não temos essa qualidade de sono, né? É onde vai começar a gerar alguns probleminhas, um dos problemas, um dos aspectos, né? Então, o que a gente pode conversar de qualidade de sono? Eu falo mais que qualidade do que quantidade. Na minha anamnese no consultório, essa é uma das perguntas, né? Eu tento entender como que é o sono, como que a pessoa se prepara para dormir, como que se demora para dormir, se acorda no meio da noite, como que é o despertar dessa pessoa, porque mais que a quantidade, ela precisa ter a qualidade do sono para ter esse relaxamento necessário, né, físico e mental.
Então, o que acontece? Muitas pessoas têm insônia. Insônia é um dos problemas também bem falado. Então, pode ser ou a pessoa demora para dormir ou acorda no meio da noite. Então, é necessário investigar o que está acontecendo. A gente tem, hoje em dia, uma hiperestimulação de tela. Então, a gente vai dormir com o celular lá. Então, o que eu fico? Sempre no consciente aí ligado. Eu vou dormir, mas eu estou sempre ligado. Eu não consigo esse aprofundamento do sono. Se a gente pensar nos níveis cerebrais, né, da nossa frequência, o cérebro ele vai baixando o nível e vai relaxando. Se eu fico muito em estado muito ativo, as ondas cerebrais muito ativas, eu não consigo relaxar, eu não consigo ter. E aí vai ter consequência durante o dia. A pessoa não descansou, a pessoa tá irritada, tá de mau humor, não consegue se concentrar. Esse é o problema da insônia. Outro problema que temos é o ronco. Sim. O famoso ronco. Conheço bem o que é isso. Não, e eu participei de um simpósio que ele falava que é um dos aspectos de separação de casais. É o ronco, assim, sabe? De ter que se importar com isso, entender e tentar, né? E o que acontece com o ronco? A gente tem as estruturas, a úvula, que é a famosa campainha, né? O palato mole, a língua, elas ficam numa posição que atrapalha a função ou a passagem de ar. Então, às vezes, numa posição deitada, assim, de barriga para cima, a mandíbula e todas essas estruturas caem sobre esse canal onde passa o ar. E aí provoca a vibração do ar e é o ruído. Por isso que de barriga para cima a pessoa tende a roncar mais. A roncar mais, a mandíbula cai e tudo. Quando a pessoa é mais obesa, ela tem uma maior concentração de gorduras nessa área. Então tampa toda essa... Eu não sei. Diminui o canal da passagem Diminui o do ar. canal. A gente tem um canal que vai do nariz, né? Passa ali na área retrofaringe e tudo, que é onde passa o ar. Tanto se entra pela boca quanto se entra pelo nariz. Se eu tenho essa obstrução desse canal, a passagem de ar vai ser com mais dificuldade. E, consequentemente, a gente vai respirar pior. A qualidade do ar que vai entrar é pior. E aí, quando eu tenho a parada total desse ar, são as apneias. Eu tenho a apneia que é devido ao sistema nervoso central, que aí é outro tema, ou a apneia do sono, que aí acontece. Essas estruturas todas obstruem essa passagem e o ar para, e a pessoa para de respirar por alguns segundos, até minutos, dormindo. Isso é um tema muito importante. E depois ela volta naquele susto, né? Ela volta sufocada. Volta sufocada. Assim, a gente ouviu. Aí ela volta. Esse engasgo é próprio do organismo como de sobrevivência. Sabe? Para acordar a pessoa e falar, vamos lá, volta a respirar. Só que o perigo é que tem muita gente que tem vários episódios durante a noite. Então, o que a gente faz? Aquele exame de polissonografia, né? Sim. Tem alguns... Hoje em dia tem até um que a gente faz em casa, mas normalmente você vai para um instituto, dorme lá, coloca um monte de aparelho e eles vão analisar vários fatores. E um deles é os episódios de apneia. Então, aí depois de diagnosticado, você vai para tratamento. Pode ser uso do CPAP ou uso em odontologia do sono, tem um aparelhinho intraoral. O que ele faz esse aparelhinho? Ele dá esse espaço para a mandíbula vir para frente e abre essas estruturas, né? Para conseguir essa passagem de ar, tem um espaço maior. Tá. Primeiro, o que é isso? CPAP e esse outro aparelho é outra coisa? Esse outro aparelho é outra coisa. O CPAP é um aparelho extraoral, né? Isso normalmente é indicado por médicos, somente otorrinos, né? E ele faz uma pressão do ar. Então a pessoa entra, esse ar entra com uma pressão em que consegue passar, respirar, ir para o pulmão. Ir para o pulmão e não tem essa parada de ar, não vai ter essas paradas. E esse aparelhinho de ar, esse outro aparelho, é um aparelho intraoral, que a gente coloca dentro da boca, e ele é como que ele posiciona a mandíbula mais para frente e abre um espaço na área lá por trás, assim, né? Deixa a língua posicionada um pouco mais para baixo, abre um pouco mais esse espaço das vias aéreas, para o ar também, com a mesma função, para deixar o ar passar corretamente. Então, uma pessoa que tem queixa de ronco, ela pode ir no dentista, porque lá ele pode encontrar essa solução. Esse aparelhinho, ele vai dormir com esse aparelhinho e vai tirar quando acorda. Quando acorda, São alguns dentistas, existem dentistas que estudam
o sono, o ronco, a apneia, existe um dentista mais especializado nessa área. Legal. Ô, Ju, você sabe me dizer o porquê é tão comum ronco e essa apneia? O que faz? Porque você vê que É muito comum. Muito comum. É. Eu acredito muito que é por uma questão que a gente chama das nossas funções neurovegetativas alteradas. A gente tem essas funções neurovegetativas, são respiração, deglutição e a mastigação. A respiração é importantíssima. A gente nasce respirando bem, só que com o tempo, devido a vários fatores, a gente vai diminuindo. Por exemplo, agora vocês estão vendo aí, vocês estão respirando assim, né? A nossa respiração automática é muito curtinha, a gente não faz uma respiração profunda. É porque se a gente fizer isso, a pessoa do lado vai falar, ih, tá com problema, tá doida, coitada, ela tá meditando. Ninguém acha que respirar profundamente é necessário, Não, né? A gente nunca usa a nossa capacidade completa. Nunca. Né? E aí a gente vai perdendo. E aí, de não usar essa função, as estruturas vão modificando. Então, normalmente, às vezes falam que a estrutura faz a função, mas para mim, eu acho que a função faz a estrutura. Se a função não está sendo correta, as estruturas vão alterando, né? E daí, puxando, né, que esse assunto muito me interessa, puxando nisso, e tem como fazer uma educação, uma orientação? Você defende isso, desde pequeno, fazer alguma orientação para essas crianças para não sofrer isso? Sim. Primeiro é necessário fazer uma análise, né, com o otorrino, com o dentista, tudo. O que acontece? A respiração, ela tem que ser nasal. O nosso organismo foi feito para uma respiração nasal. O que é uma respiração nasal? Explica para as pessoas. Entra o ar pelo nariz, sai pelo nariz, né? Sai pelo nariz. Não entra pelo nariz, sai pela boca, não é isso? Pela boca. Quando a gente faz exercício de meditação, existem algumas linhas, né, que fazem essa... Mas o normal é o selamento labial. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai perdendo. Essa hipotonicidade da musculatura. Então, vamos voltar na respiração. Respiro pelo nariz. Por que pelo nariz? O nariz tem estruturas que purificam o ar. Purifica e umidifica o ar. Então, se é pela boca, ele entra direto, todo contaminado, tudo. Pelo nariz, ele é purificado, ele entra nos seios e ele provoca uma pressão que vai estimular também o correto crescimento de mandíbula, e da maxila, né? Da maxila e, consequentemente, da mandíbula. O que acontece nas crianças? Respiração bucal. Aí elas ficam com essa hipotonicidade muscular, respira pela boca, não tem essa purificação e não tem essa estimulação de crescimento. Então, vai atreziando a maxila. A maxila fica atreziadinha, amidalite constantemente, porque o ar entra direto pela boca, não é filtrado, a amígdala que está lá atrás na garganta, ela tenta proteger e começa a inflamar. Então tem vários episódios de amidalite. Olha que interessante. Aí a mãe leva para quê? Para o otorrino para tirar as amígdalas, porque não sabe que é a respiração, né? Não sabe que é a respiração. Então tem muita coisa. Às vezes tem que olhar a estrutura que tem hipertrofia de adenoide, que é uma outra glândula que está ali no fundo, atrás do nariz também, que ela aumenta, né? Devido à não função, não estou usando o nariz, vamos ocupar o espaço. Olha só, também. Gente. E aí o que acontece com as crianças, que eu acho bem interessante, então, essas são crianças que não têm essa hipotonicidade, então elas ficam com a linguinha baixa, a língua no céu da boca também provoca esse estímulo, olheira, porque elas não dormem bem à noite. Entendi. E aí o diagnóstico talvez venha de hiperatividade, ou né, de não estar processando direito, porque elas não dormem direito, aí acorda de manhã tão irritada, tão de mau humor, vão para a escola, não consegue se concentrar. Gente, eu tô sentindo muita semelhança com o meu caso lá. O que a gente faz com a filha? O que a gente faz com uma filha que é assim? Ensinar a respirar, isso é uma coisa interessante, né, da gente falar. Então, aí existe hoje, né, são os aparelhos miofuncionais, que a gente usa, aparelhos intraorais miofuncionais, que a gente faz essa reeducação neurológica. É que a gente tem, só que a gente foi perdendo. Então, a gente reeduca a respirar, a mastigar e a engolir. O engolir eu acho até interessante para o futuro, para o idoso, que a gente vai perdendo também a tonicidade do engolir, né? Sim, na farmácia é muito comum, né? A gente desenvolve medicamento de fácil deglutição, porque idosos e crianças não têm essa capacidade já madura igual a gente, né? O adulto. E olha a preciosidade da que a gente está discutindo aqui. Olha que coisa interessante, porque centenas de crianças passam isso e a gente vê
de balde crianças, né, nessa situação, e pessoas roncando e tendo apneia, e ter essa informação, né, é muito precioso. É muito precioso, porque então dê atenção realmente a essas informações e essa riqueza de conhecimento, né, porque ele é muito importante. Sim, com muito certeza. importante. E falando dessas funções, né, de respiração, deglutição e a mastigação. Uhum. Porque a mastigação, o que acontece hoje em dia no nosso estresse do mundo? A gente come rapidinho. Eu sou essa pessoa, gente. Eu preciso mudar. Eu como muito rápido. Minha filha, ela tem que aprender a respirar mais. Olha, Thalita, acho que a gente teve pouca orientação ao longo da nossa vida. Mas não só nós, hein? Acho que a maioria. A maioria, mas ainda dá tempo. Eu adoro isso aqui, porque assim, olha, eu sou daquela opinião, né? Nunca é tarde para você começar a mudar os hábitos. A gente ainda tem muita vida pela frente, né? A gente seria muito pequenininho se a gente falasse, não vou mudar, já tô velho, entendeu? Então, se hoje eu também vou fazer 42, daqui a pouquinho também. O pouco ou muito, sei lá quanto tempo eu vou viver, se for um dia ou se for 1000, se for 1 milhão de dias, eu quero viver bem, evoluindo. Eu falo, a gente veio aqui para evoluir. É isso, né? E essa mastigação vai até uma dica, né, pra gente emagrecer. Não, peraí. O assunto ficou quente aqui. Peraí. Fala aí, o que tem que fazer? Escutem, para tudo. Para tudo. Por quê? Vamos imaginar, a gente está se alimentando. Na saliva, a gente tem uma importante enzima, que é a amilase, que ela já começa a digestão do carboidrato. Então, o carboidrato já começa a digerir na boca. Se eu ponho o alimento na boca e já engulo, ela não tem tempo de atuar. Então, a digestão do carboidrato não atua. Não vou ter essa digestão tão efetiva. Sim. Então, eu falo, a gente precisa beber o nosso alimento. Que interessante. Tem que deixar ele até virar líquido. Outra coisa importantíssima, equilíbrio da mastigação. Eu preciso mastigar dos dois lados. E o mais importante também, a consciência da mastigação. Eu estar presente no momento que eu estou comendo. Não vale ficar assim, mastigando rápido no celular e mastiga só de um lado. E ficar errado, engolir. E aí eu falo muito para as crianças, né? Seu estômago também não tem dente. Porque se eu como um pedaço do alimento, aí eu vou ter má digestão, os nutrientes não vão ser absorvidos. Pode dar uma gastrite. Gastrite, não vai ser absorvido, né? Os alimentos suficiente, machucar. A saliva não vai ter tempo de atuar o suficiente ali. Interessante. Então, uma boa respiração, uma boa mastigação. E uma boa deglutição. E pra gente, nessa questão da deglutição, tem uma dica? A paciência, essa presença de estar ali no momento que você está realizando tudo isso, entendeu? Porque muitas vezes você vê a pessoa engasgando por ter essa ansiedade de comer e não ter mastigado direito. Então, tudo é consequência, uma consequência da outra, está tudo interligado, né? Que legal. Interessante. Acho que a gente tem aqui várias dicas, né? Muito insight interessante. E olha, a gente não falou de cárie. Não falamos de cárie. Porque quando a gente fala, dentista, a gente pensa, né? Só tem... É por isso que eu acho tão minimiza, né? Todo o conhecimento. Mesmo que a cárie é importante, que é uma dos problemas, mas a gente tem um mundo, né? Tem muita coisa para olhar, né? E eu queria entrar na questão do bruxismo. Porque a gente está falando aqui de qualidade de vida e tudo isso. Eu queria saber se o bruxismo, que é quando a pessoa range os dentes, né, à noite, sem saber. Ela é mais uma questão de estresse mesmo? Ou ela tem alguma coisa a ver com a saúde bucal? Então vamos lá, o bruxismo, ele tem, dentro do bruxismo, a gente tem duas divisões. A gente tem o ranger dos dentes, que é quando eu tenho movimento. Faz barulho, né? Eu vou para os lados. E eu tenho o apertamento, quando eu estou cêntrico, assim, ó. Eu sou essa, eu sou só que aperta. Só que aperta. E aí a gente também tem o noturno e o diurno. A última classificação de bruxismo são movimentos repetitivos, né, dos músculos mastigatórios, uma tensão nos músculos mastigatórios. Não está falando muito mais de dente, está falando mais dessa região de tensão aqui. Isso pode gerar dor, tanto muscular, como cefaleias, né, como nos outros músculos que estão tudo interligado, pescoço, tudo, quanto na articulação também, na articulação na famosa ATM, né? Temporomandibular, né? Então, o bruxismo tem
muitas causas, né? Uma delas é o estresse. Eu acho que a maior causa é o estresse, mas eu tenho que lembrar que tem a parte de medicamento. Tem medicamento hoje que gera esse bruxismo também, esse apertamento. E na odontologia antroposófica, a gente fala que a mandíbula são as pernas da cabeça. Então, se eu não movimento minhas pernas, tanto fisicamente mesmo, de fazer exercício, de fazer caminhadas, de movimentar, como de acionar algo no mundo, como de ir para frente, fazer algo que eu quero, eu vou movimentar aqui a mandíbula. Então, se eu tenho essa tensão, não tenho essa energia atuando nas pernas, ela vai atuar aqui, então eu vou provocar esse apertamento. Tanto na pandemia, aumentou muito o caso de bruxismo, porque a gente ficou fechado. Se a gente parou de movimentar as pernas, literalmente. Muitos projetos também pararam, então as pessoas pararam de se mover nesse sentido. Também no sentido de caminhar, projetos, andarem, sonhos, realizar coisas, né? Que legal. Tem uma professora minha que é espanhola, que ela falava das pedras, que quando a gente quer, antigamente, né, os homens da caverna, para botar fogo, eles raspavam as pedras e botavam fogo, né? E a gente, para botar um projeto, para fazer algo, o dente é pedra, né? O dente é o mais mineral que a gente tem. Então a gente raspa o dente para ver se tem alguma solução, ver se tem alguma saída. É uma das explicações holísticas que a gente gosta, né? Que é interessante. Então, o bruxismo a gente tem que botar bastante atenção. Tem tratamento, existe, eu acho que como ele é comportamental, então a gente tem que analisar o paciente como um todo, entender aonde que está, onde a gente pode atuar. Onde que é o gatilho ali para ele travar. Muitas vezes é a higiene do sono, então o que acontece? Eu vou dormir, não tenho ritmo de dormir, eu preciso ter o ritmo todo dia. O ritmo é rotina, o horário de deitar. E sempre no mesmo dia, no mesmo horário, sabe? Tem isso. Vai dormir tarde, se alimenta 11 horas da noite, come um pedação de carne picante, cheio de pimenta, depois manda um cafezinho com Coca-Cola, depois manda um cafezinho pra dentro. E a hora que deita faz o que com o celular? E vai com o celular. A luz. A luz azul. Isso não brigar com ninguém antes de dormir. Se não brigar. Isso se não tocar o telefone do trabalho, você tem alguma coisa que fica... Tá difícil viver assim, mas é possível. Eu sou uma pessoa, faz um tempo que eu implementei a higiene do sono, há alguns anos, e eu faço certinho. Eu tenho muitos defeitos, tá? Mas eu faço certinho, porque o meu sono é sagradinho. É importante. Essa é uma que a gente precisa seguir, higiene do sono. Aí a gente pode usar placa, o dentista, né? No dentista faz placa para bruxismo. E hoje o que tem se falado de mais atual, eu trago atualidades. Que bom, gostamos. Eles estão usando, a gente está utilizando muito cannabis para o bruxismo. Então o cannabis vai atuar nesse relaxamento muscular, na dor, no aprofundamento do sono, no equilíbrio emocional, tudo. De você ter aquela resiliência, né, que a gente fala, de gente... Não é que a gente não vai ter estresse, não vai ter problemas na vida, todo mundo tem, mas eu vou saber lidar com aquilo e voltar. Diminui o nível de tensão, né? Você não fica tão reativa. Eu reaciono, mas eu consigo me restabelecer, né? Eu consigo voltar. E para quem tem o bruxismo, impacta em alguma coisa na saúde da boca? O que ele traz de consequências, além, claro, né, de diminuir o tamanho do dente, que isso aí todo mundo já sabe, você vai diminuindo o tamanho do dente, tem uma retração da gengiva, saliva, não tem? Ele depende da pessoa, vai atuando de alguma forma. Pode quebrar prótese, se tem implante, pode quebrar, parafuso de implante, quebrar a coroa do implante, quebra dente, desgasta dente, desgasta às vezes no meio do dente, né, que a gente fala. Não, para os dentes é péssimo. E para o organismo, mais ainda, né? Se tem alguma alteração na parte bucal, o organismo vai responder muito, porque o bruxismo, se eu tô de unha, eu tô nessa tensão total aqui, né? Tô toda apertando. E o noturno também atua na minha qualidade do sono também. Não vou ter um sono reparador necessário, né? Interessante. É tudo... E você tinha falado antes sobre saliva, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre a importância da saliva no nosso corpo. Pincelar. A saliva é importantíssima, né?
tanto na cavidade oral quanto organismo, né? Então eu começo, como a gente falou, a gente começa a digestão na boca, né? A boca começa. Então a saliva vai atuar, ela vai ajudar a proteger esse bolo alimentário, né? Tanto nas estruturas bucais quanto no sistema digestivo todo. Ela tem imunoglobulinas também, que vai proteger de bactérias, de micro-organismos também, ela vai atuar nessa função. Também a saliva tem as enzimas, que tem as digestões, e a produção. E também tem uma parte interessante, que é a parte de saturação, que aí a gente entra a saliva, ela possui cálcio, fosfato, magnésio, que entra na nutrição, né? É necessário a gente ter uma correta alimentação para manter esses minerais dentro da saliva. O que acontece? Às vezes a saliva não está saturada, ela não tem esses materiais, e aí esses minerais, né? O que ela faz? Ela rouba dos dentes. E aí é onde pode acontecer a desmineralização do dente. Se eu tiver presença de micro-organismo, produção de ácidos, tudo, eu tenho essa desmineralização. Ela não consegue fazer um processo de remineralização. E outro aspecto que a gente analisa e tem que estar sempre em consideração é o pH salivar. Então, o pH da saliva é um pH neutro. Então, o que acontece? Quando a gente se alimenta, o nosso pH cai, vai para um pH mais ácido. Ele depois demora de 40 a 50 minutos para a gente reequilibrar esse pH. Isso é uma das funções da saliva também, esse efeito de tamponamento, normalmente realizado por um bicarbonato. Então eu reequilibro esse pH, ele volta a neutro, quando eu me alimento de novo, volta a cair. Só que eu tendo saúde bucal, tendo saúde salivar, eu consigo sempre esse equilíbrio, essa homeostasia. O que acontece? A gente está sempre petiscando. O dia inteiro. O dia inteiro. Eu almoço, dá uma horinha, vou lá e petisco de novo. Vou dar lá, ou bebo um refrigerante, ou bebo um suco. O que acontece? Meu pH está sempre ácido. Então isso vai deixar a boca, ou a saúde bucal alterada. E até mesmo na digestão, porque se a gente tem amilase e toda enzima tem um pH ideal para ativar, para ser usada, para fazer o efeito, você mexe no pH, você também não vai digerir, né? Então, até olha só, mais uma dica, eu tô ligando tudo para o emagrecimento. Exatamente. Então, assim, parar de petiscar. E por que eu parar de petiscar? Não precisa falar para de petiscar, você não entende, né? Para não ingerir caloria, mas nesse caso eu já vejo outro benefício, para você não mudar seu pH toda hora e não ter uma digestão horrorosa depois, né? Legal, interessante. Quando a gente lembrou da mastigação também, agora mastigar devagar e mastigar pensando, para não engolir ar também. A gente nessa ansiedade engole muito ar comendo. E aí também provoca alteração no estufamento, alteração na digestão. Interessante. Também. Agora eu fico pensando assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, quais são aqueles primeiros sinais relacionados à saúde bucal que a gente pode identificar em casa e pensar, olha, agora pode ser que isso possa me trazer problemas futuros ou um problema maior para o meu corpo. Existe alguma coisa? Existe algumas que a gente pode conversar. Por exemplo, já que estamos falando de saliva, uma xerostomia, né, que é uma diminuição de saliva, ou uma hipossalivação. Então, se você está sentindo a boca seca, sabe, se passa o dia inteiro com a boca seca, tendo que beber água e sente que não, tem que investigar o que está acontecendo. Pode ser medicamento que gera essa diminuição de saliva, doenças autoimunes, estresse. A gente está falando no estresse. Então, um tema bem interessante, né? Fazer um parênteses aqui. A gente tem o sistema simpático e o parasimpático, né? O simpático serve pra gente quando a gente vai se defender, né? Quando a gente vai atuar, quando a gente vai para uma luta. Então, normalmente ele serve só para esses momentos. O que acontece hoje em dia com esse momento de estresse que a gente está aí? A gente está sempre nessa posição. A gente está armado. Tá armado sempre no simpático, né? Então, a gente está com taquicardia, a gente está estressado, a gente está com os músculos tensos e a gente está com diminuição da salivação. Também. Então, quando o simpático está ativado, diminui a salivação. Diminui a salivação isso também. Vai prejudicar a digestão, isso vai prejudicar tudo. Vai ter bruxismo, porque eu lembro que você falou que tinha alguma coisa relacionada com bruxismo. Isso é interessante porque quando a gente tem a diminuição da saliva, a gente produz 0,5 ml por minuto quando está em posição de repouso.
Quando a gente começa a mastigar, que vem o alimento, a gente começa a produzir mais saliva, a gente vai produzir 1,5 ml por minuto. Então o bruxismo é como o próprio do organismo, ele começa a falar, acho que eu preciso mastigar para produzir mais saliva. Então ele começa a apertar ali para produzir mais saliva. Inconscientemente. Inconscientemente. Muito interessante. Então, assim, essa parte de saliva interessante para o pessoal que está em casa entender. Outro ponto que eu acho muito importante a gente observar é sangramento. Por exemplo, eu passo fio e sangro. Sangramento não é normal na boca, nem quando passo fio. Não é que você fala, às vezes eu machuquei, assim, né? Tem que ser muito bruto, às vezes, para cortar, às vezes corta a gengiva. Mas se está sangrando alguns pontos, tem algo te dizendo que tem uma inflamação. Então, gengiva saudável não sangra, né? Outro ponto, dente mole ou dente com diastema, abre um espaço entre os dentes. Ali já está indicando uma doença que é muito acometida nos adultos, né? Que é a doença periodontal. Então, o que é a doença periodontal? Presenças de micro-organismos. A gente sabe que nossa boca não é estéril. A gente tem micro-organismos na boca. Só que esses micro-organismos, teoricamente, teriam que estar em equilíbrio, convivendo lá normal, são necessários. Só que a gente tem, eu sempre falo para o paciente, a gente tem uma balança. De um lado a gente tem micro-organismo, do outro lado a gente tem nosso sistema imune. E eles vão vivendo em equilíbrio, né? Esse equilíbrio dinâmico, né, que eu falo. Só que essas bactérias começam a aumentar. Eu começo a não escovar direito o dente, começo a passar fio dental, ou tem alguma mudança ali. E, por outro lado, o sistema imunológico não está atuando corretamente, gera doença. Desequilíbrio na balança gera doença. E aí provoca essa doença periodontal, que no começo é uma inflamação de gengiva só. Depois muda a qualidade das bactérias, elas dependiam de oxigênio, depois elas não depender, elas vão virar anaeróbicas e vão começar a provocar a destruição do tecido que segura o dente, que é o periodonto, né? Que é a gengiva, o osso que está segurando vai sendo destruído. Isso é uma das grandes causas de perder dente. Isso é a periodontite? Isso é a periodontite. Então começa com uma inflamaçãozinha. Começa com uma gengivite que fica só na gengiva. Sangue, tudo, e depois evolui para periodontite. Interessante. E daí você está falando dessas inflamações que acontecem na boca. E daí essas inflamações que estão acontecendo na nossa boca, elas podem interferir na nossa saúde de maneira geral. Muito. Por duas vias, assim, umas explicações melhor para a gente entender pode ser ou diretamente, essa bactéria cai direto na nossa corrente sanguínea, né? Porque essas bolsas periodontais, elas são todas vascularizadas, né? Tem essa ligação. Ou até uma cárie, porque o dente dentro tem vascularização. Então, essas bactérias caem na corrente sanguínea e vão migrar para todo o corpo. Então, dos problemas que a gente fala, por exemplo, é uma endocardite. Né? Essas bactérias podem ir para o coração e provocar essa infecção do coração. Ou outro problema que a gente fala também é de uma maneira indireta. Uma infecção no corpo, ela vai estimular o organismo, né? Essas bactérias, elas liberam endotoxinas. Essas endotoxinas estimulam a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então vai virar uma inflamação no corpo sistemicamente, né? Eu vou ter uma inflamação sistêmica que vai alterar outros sistemas, né? Então, assim, às vezes a pessoa está com uma dor geral, um mal-estar generalizado, ela pode ser desencadeada, ter seu início lá na boca. Pode ser. A doença cardiovascular, você falou da endocardite, né? Então existe essa relação entre problemas no coração que tem origem lá no dente. Lá no dente. E às vezes um sangramento já pode te ligar um alerta, uma né? Uma luzinha, aí a gente vai no dentista, né? Feita uma anamnese, ele faz análise, avaliação clínica, radiográfica, tudo e detecta essa doença, né? Interessante. E aí, como toda, né? Quanto mais precoce a gente detecta, mais fácil resolver, né? E tem até o Alzheimer, né? Que novos estudos vêm mostrando essa relação da boca com o Alzheimer. Explica isso pra gente. Muito legal. Tem uns estudos recentes, ainda bem, né? Eles estão estudando essa relação do Alzheimer, justamente por isso, porque eles descobriram. Ainda o Alzheimer é muito nebuloso, né? Ainda a etiologia deles ainda tá difícil. Ele é a maior probabilidade de demência, né? Mas o que eles descobriram que é uma inflamação do sistema nervoso, né? Tem essa inflamação.
Então, devido a todo esse processo da periodontite ser uma infecção e poder gerar essa infecção sistêmica, ela vai ativar essas liberações de citocinas e pode ser que encontre essas inflamações nas áreas afetadas pelo Alzheimer. Se a gente vê né? a boca está muito mais muito mais perto, né, pode migrar pelo... Até tem um estudo também que fala da parte de migrar as bactérias, as Porphyromonas gengivales, migrar até o cérebro e atravessar essa barreira hematocefálica também. Eu tô vendo muita similaridade quando a gente fala da microbiota do intestino com a microbiota da boca, né? Porque parece que às vezes é um leak gut, é um leak boca, né? Porque você tem esses vazamentos, tanto de bactéria quanto de endotoxina. Que é a mesma coisa que acontece no intestino, né? Então eu acredito que exista muito bem essa comunicação, né? Porque às vezes a gente fala tanto do intestino, é porque tem que ter o intestino, nananã, e esquece que às vezes o problema pode estar lá no seu dentista. Porque olha que interessante, é por onde entra e onde sai. Por onde sai. É um tubo só, se a gente for pensar. É um tubo só. E o que acontece também, um dos problemas hoje, o estômago, ele é pH ácido. Justamente, assim, um dos motivos, as bactérias não conseguem passar ali e morreriam as bactérias, né? Só que a gente está tomando remédio para tirar essa acidez. Omeprazol, os prazóis da vida. E aí a gente perde essa acidez e a gente não tem mais essa proteção, né, também. Sim, muito interessante. E eu sei também que tem uma questão do diabetes, né? A gente falou de saúde cardiovascular, do Alzheimer, que não é a mesma explicação ali, né? Mas tem uma relação, a saúde bucal tem uma relação com diabetes. Com diabetes. Esse é um tema que eu acho muito interessante, a gente precisa falar dele, e quem tem diabetes ou quem tem uma pré-diabetes tem que botar atenção. Se você vá ao dentista. Vá ao dentista, vá ao médico, faça o controle, faça dieta, faça exercício, tudo, né? Porque antigamente, assim, há muitos anos, quando estudava a periodontite, começou a entender que um paciente diabético tem problemas vasculares que tem uma probabilidade maior de infecções. Os pacientes diabéticos têm. Então, eles têm uma probabilidade maior de desenvolver a diabetes. Então, um paciente não diabético, e além de tudo, ele tem uma progressão rápida da doença, uma doença mais severa e uma resposta pior ao tratamento. Só que, foi uns 20 anos atrás, foi quando eu estava na minha especialização. Não vamos falar de tempo aí, não vamos falar de tempo. Um pouquinho menos que 20 anos, né? Acho que começaram a se estudar a relação bidirecional. Então, se sabia só que a doença periodontal, que o diabetes podia provocar doença periodontal, né? Teria uma maior probabilidade. Mas começaram a estudar que se eu tenho a doença periodontal, tenho essa inflamação constante, eu tenho uma dificuldade no controle glicêmico. Olha só. Então, às vezes... Então, existe uma via de mão dupla. De mão dupla, é bidirecional a relação, assim. Então, para quem tem diabetes, é interessante não descuidar do acompanhamento do dentista. Para quem tem pré-diabetes, já é bom começar a entender sobre o tema, né? Se eu tenho uma doença periodontal, eu preciso ter uma atenção maior. Muito bom. Aí. Ju, você nos deu informações preciosíssimas, né? E que foram muito importantes para o entendimento das pessoas, né? De saber dessa riqueza que é a boca e como a gente precisa cuidar dela com carinho. Mas para a gente terminar nossa conversa, eu gostaria que você nos desse uma dica de ouro. Dica de ouro. É aquela que você vai falar para o seu paciente com todo amor e carinho. Se puder tirar só essa informação de tudo isso que eu falei, essa daqui é a dica de ouro, sabe? Aí você viu que a gente nem falou de cárie. Você, pelo amor de Deus, não vai me falar o que evita cárie. Dica de ouro, não coma açúcar. Vocês viram que o nosso assunto aqui o nosso assunto vai muito além. Ele é muito global, mas a gente queria que você deixasse essa dica de ouro para as pessoas. A minha dica além de escove os dentes, tenha uma boa higiene bucal. Isso é importante. Isso é importante. Então, visite seu dentista regularmente. Não vá somente quando tem dor. Tô com dor, não procure, porque já é ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Precisa de ter uma manutenção no dentista, importante cada 6 meses. Se ele orienta aí cada 3, 4, é importante ir. Higiene. No mínimo 3 vezes por dia, fio dental ou algo mais que ele orientar. Observar bem os 3 pilares que eu gosto. Sempre, gente, alimentação, sono e exercício.
E cuidar do nosso estresse. Um quarto pontinho aí. Cuidar muito importante. E muito importante. E para finalizar, eu acho que é o nosso autoconhecimento, né? Eu sempre falo que nós somos os nossos doutores. Quem mais conhece a gente? Nós mesmos. Então, assim, tentar ter a percepção do organismo, tentar entender o que está acontecendo, para depois procurar ajuda, porque normalmente a gente não consegue, né, resolver sozinho, mas ter esse autoconhecimento e ter essa confiança no quem você é e nos seus objetivos. O olhar para dentro, né? Para dentro. Fazendo respiração pelo nariz, com calma, né? Vamos pôr tudo em prática. Muito bom. Mastigar. Muito bom, amei. Achei que foi super útil para a gente. Tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir. Eu vou deixar todos os seus contatos na descrição do vídeo. A Juliana, ela atende em São Paulo. Se você gostou desse assunto, se você achou que ele realmente foi um agente de mudança aí para você, para entender coisas que você nem imaginava que podiam ter conexão ali com a saúde bucal, vou pedir para você curtir esse vídeo, para se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você gosta, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.